Olá pessoas, vamos novamente para mais um tutorial, uma pequena videoaula que nós elaboramos referente à produção da radiação ionizante na ampola do raio-x. Tá? É um tutorial bem rápido, não vamos delongar muito, mas só uma introdução à parte física mesmo. Tá? Então, primeiramente, o que nós vamos iniciar falando sobre o que é radiação. O que é radiação X, na verdade? Radiação é uma forma de energia, tá? E a produção da radiação, ela se dá dentro da ampola de raio-x. Uma ampola que também é muito semelhante à ampola que é usada em outros equipamentos que utilizam radiação X, como mamografia, como equipamento de tomografia computadorizada e assim por diante. Utilizou radiação X, via de regra, eu vou ter lá, desde que seja de baixa energia, eu vou ter lá uma ampola de raio-x para produzir esse material. Tá? Então eu coloquei aqui, a produção do raio-x se deve principalmente às transições de elétrons dos átomos, ou seja, eu vou usar aquele elétron que está na eletrosfera do meu átomo. Desaceleração de partículas energéticas carregadas, como toda energia eletromagnética de natureza ondulatória. Então, aqui nós já sabemos que o raio-x ele parte da eletrosfera do meu átomo e que também ele sempre vai funcionar em forma de onda. Tá? Sofre interferência de polarização, refração, difração, refração, enfim. Ele vai sofrer interferência de um meio, nós não vamos falar nisso no momento, nós vamos nos basear principalmente em como ele é formado dentro da ampola de raio-x. Tá bom? Então vamos lá? Bom, eu exemplifiquei aqui, eu acho que esse esqueminha é muito até conhecido aí nas redes sociais, na internet, pelos professores, a composição bruta da minha ampola de raio-x. A minha ampola de raio-x ela tem, de um lado, um disco que vai girar em alta velocidade, que vai ser representado pelo meu anodo, e ele representa a forma negativa. E do outro lado eu vou ter minha forma positiva, onde eu vou ter o meu catodo. Princípio básico para a produção da radiação ionizante. Eu tenho que ter energia elétrica, eu tenho que ter eletricidade. Sem eletricidade eu não vou conseguir a base da formação da minha radiação. Então, um lado vai ser negativo, o outro lado vai ser positivo. Dentro do meu equipamento de raio-x, eu vou ter lá um filamento. Esse filamento ele vai ser responsável pela quantidade de radiação que vai ser produzida nesse filamento. Do outro lado, eu vou ter um campo eletromagnético que vai fazer a refrigeração da minha ampola também aqui, e ela vai girar muito rápido esse disco. Esse material, e geralmente eles são feitos de tungstênio. Por quê? O tungstênio é um material que ele tem um alto ponto de fusão, ou seja, ele só vai começar a derreter, a sofrer influência do calor acima de 3.000 graus Celsius. Então, porque a minha ampola, de toda a energia que eu coloco nela para produzir radiação, 90% dela, mais de 90% dela vai se transformar em calor. Tá? É um pequeno percentual que vai se transformar em radiação ionizante. Então, primeiramente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que acrescentar à minha ampola energia suficiente para que aqui se forme uma nuvem de elétrons nesse filamento. Essa nuvem de elétrons vai determinar qual é a quantidade de radiação que eu quero produzir. Certo? Em seguida, nós temos aí um acréscimo do meu kV. Tá vendo aqui que mudou de cor? O que acontece? Esse kV indica que essa radiação que foi produzida tem energia suficiente para atravessar a minha estrutura. Lembra daquele cálculo que nós falamos anteriormente? Estrutura multiplicado por 2 mais a constante do equipamento, que vai ser igual ao meu KVP ou ao meu kV, é justamente isso. Então, o kV está relacionado a poder de penetração, a energia. E o MA está relacionado à quantidade de radiação produzida. Certo?
os meus átomos vão se projetar em relação ao meu disco, vai haver um impacto ali, né? Ou seja, ele vai diminuir a velocidade rapidamente, e nesse processo, para poder diminuir essa velocidade, o meu átomo ele tem que liberar energia. Na liberação de energia, ele produz a radiação ionizante. Certo? Então é bem fácil, é bem simples de você compreender. Aqui embaixo tem uma descrição dos tipos de materiais que são postos na composição dessa ampola. Então eu tenho aqui meu cátodo do lado direito, filamento é de tungstênio, eu vou ter que ter obrigatoriamente corrente elétrica para poder formar os meus elétrons aqui. O aquecimento do filamento, uma nuvem de elétrons vai se formar, e enquanto isso o meu MA vai dar a quantidade da radiação que eu vou empregar na minha radiografia. Do outro lado, o meu anodo giratório, eu vou ter um alvo que também é de tungstênio, o alvo é esse disco. A grandeza dele vai ser o meu KV, ele vai atrair os elétrons, vai provocar um aquecimento intenso, e o KV está relacionado à energia que essa radiação produzida tem. Tá bom? Então eu tenho aqui um outro esqueminha, esse aqui é muito mais parecido com aquilo que é a realidade. Eu tenho uma ampola de raio-x aqui, ó. Quem esteve em aula esse tempo atrás, antes da semana de provas na universidade, eu levei a ampola de raio-x para vocês terem em mãos e saber como é. Um invólucro de vidro, o disco fica de um lado, o filamento fica do outro, a distância aqui é bem curta, e aqui um rotor, que são magnetos que vão fazer com que esse disco gire. Aqui eles estão representados nessa parte aqui. Então vamos lá, ó. Eu primeiro vou dar ingressão no meu rotor, ó, vai começar a girar o disco. Depois eu vou acrescentar o meu MA, o meu MAS, tá? Porque MAS é miliampere por segundo. Então por isso que nós chamamos de MA ou MAS, miliampere segundo. Vou gerar aqui uma nuvem de elétrons. Vou acrescentar o meu poder de penetração, a minha energia, que seria o meu KV. Os elétrons vão ficar excitados, vão se projetar em relação ao meu disco e a radiação vai ser liberada. Tá? Então é um processo bem simples de você compreender, é bem fácil de você manusear também, e aquela fórmula que nós passamos referente ao KV, também é uma coisa que você fixando bem, fica muito fácil, uma equação de primeiro grau, estrutura multiplicada por 2, mais a constante do equipamento, que vai ser o valor do meu KV que vai ser aplicado. Bom, eu produzi radiação aí, não produzi? Bom, a interação do anodo e os elétrons vão provocar 90% de energia em forma de calor e uma pequena parte de energia em forma de radiação. O princípio ativo sempre vai ser o meu tungstênio, anodo rotatório, vai ajudar também a dissipar o calor e vai prevenir, essa rotação previne a destruição do disco. Tá? Então essa é a produção da minha radiação ionizante, não tem segredo nisso. Tá? Às vezes a pessoa se complica em ter que explicar isso numa avaliação, num concurso, ou determinar realmente qual é o passo a passo da formação da radiação na ampola de raio-x. Aqui eu coloquei a interação da radioatividade. Então vamos lá, o meu princípio básico é o meu elétron, porque eu vou utilizar ele da eletrosfera do meu átomo. Ele vai ser frenado ou freado numa trajetória bem próxima ao núcleo do material que é composto, seria o tungstênio daquele disco giratório, e essa curvatura vai causar uma diminuição da sua velocidade. Quando essa velocidade diminui, o que acontece? A radiação é liberada. Então, eu tenho que diminuir a velocidade, eu tenho que diminuir a energia do meu elétron, e para ele diminuir essa energia, essa velocidade, ele vai ter que liberar a radiação. Ele vai ter que liberar a radiação em forma de onda. Nós chamamos isso de frenagem do elétron, também chamado efeito de Brugstein. Então, a radiação, o elétron vem, passa pelo meu átomo, ou se choca contra o disco, e em relação a isso, ele emite radiação ionizante, que é a nossa radiação X. Aqui eu tenho um exemplo mais claro. Aqui está o meu elétron, representado por essa bolinha vermelha aqui. Aqui está o meu outro átomo, o átomo do meu disco de tungstênio. O núcleo dele aqui, os elétrons girando em torno dele.
ele vai passar, fazer a curva de frenagem em torno do núcleo do átomo e nesse processo ele vai liberar radiação ionizante. Então vamos voltar lá novamente. Ó. Vou repetir. O meu elétron, aqui está o meu átomo que foi formado no meu filamento e aqui o átomo do meu disco de tungstênio. Há a frenagem e a hora que há a frenagem ele libera radiação X. Tá? Bom, e aí como que nós formamos essa radiografia, essa imagem na verdade? Aqui eu tenho a exemplificação de um equipamento de raio-x convencional. Aqui dentro eu tenho a minha ampola, aqui eu tenho todo o cabeçote do aparelho e aqui eu tenho alguns filtros. Antes da saída, geralmente, da radiação, eu tenho um filtro de alumínio que é para barrar a radiação secundária, que eu não tenho interesse nessa radiação. Então a minha ampola libera dois tipos de radiação. Primeiro, a radiação primária, que é a radiação que tem maior concentração de energia, que é a radiação benéfica para a minha radiografia. E em segundo, a minha radiação secundária. Essa radiação não tem interesse, porque ela vai provocar outros efeitos físicos que vão acabar sendo prejudiciais à minha imagem final, ao meu raio-x final. Então, a intenção de você fazer aquele cálculo matemático no início é justamente para isso, para você poder calcular uma fórmula que a radiação seja emitida com maior quantidade em radiação primária, maior quantidade de radiação que tenha qualidade para formar a imagem e menos radiação secundária. Bom, toda essa parte do meu equipamento é um invólucro de chumbo, porque o chumbo ele vai barrar a radiação quando ela é produzida aqui dentro. Eu tenho o alumínio que é para filtrar, né? E aqui eu tenho os meus colimadores. Todos esses raios que vocês estão vendo sair aqui são justamente radiação primária e secundária. Essa bolinha que vocês estão vendo com esse alvo no meio, ela representa o meu paciente, o meu cliente. Tá? E esse retângulo aqui embaixo representa o meu filme radiográfico. Então vamos lá. Primeiramente eu vou ter o meu tubo de raio-x dentro do meu cabeçote. Depois eu vou ter um filtro, esse filtro geralmente é de alumínio, ele está dentro do cabeçote ainda. Abaixo do cabeçote, aquele que você pode manusear, aumentar o diâmetro dele ou diminuir, são os meus colimadores. O meu paciente, que é a representação dessa bolinha, o meu filme radiográfico. Okay? Então eu tenho o raio-x que são filtrados pela aquela placa de alumínio que eu tenho na saída da minha ampola. Depois eu tenho os meus raios-x que já foram colimados, né, pelos colimadores. Os meus feixes de raio-x que vão sair da ampola, atravessar o filtro, atravessar os colimadores, né, ser barrado pelos colimadores uma parte e atingir o meu paciente. Eu vou ter os meus raios-x que foram absorvidos pelas estruturas do paciente. Por exemplo, o osso ele tem alta concentração de cálcio e o cálcio ele é mais resistente à radiação. Isso significa que quando a radiação atingir o cálcio vai absorver uma parte dessa radiação. E eu tenho os feixes que são refletidos. Quem são esses feixes que são refletidos? Geralmente, esses feixes são formados pelaquela radiação secundária de baixa energia que nós comentamos agora há pouco. Então, ele não vai ter energia para poder atravessar o paciente, então ele vai bater e vai refletir. Essa diffração que ele tem, nós chamamos de efeito Compton. Nós vamos ver isso num próximo momento. Tá? E aí sim, os raios-x que eu tive interesse, atravessaram o meu paciente aqui, ó, e sensibilizaram a minha película radiográfica que eu tenho posteriormente ao meu paciente, ao meu cliente. O resultado é claro. O que eu tenho que ver de resultado nessa imagem radiográfica básica? Eu tenho aqui uma radiografia de mão, uma mão direita, e eu tenho que observar que a minha radiação teve capacidade de atingir a estrutura menor, que é essa estrutura da falange distal do meu segundo dedo, e também a estrutura mais densa, que é a parte distal do meu rádio que está aqui, certo? Então eu tenho aqui uma série de falanges, osso sesamoide, né? Os meus ossos do carpo e a parte distal do meu rádio e da minha ulna que aparecem nessa radiografia. Anatomicamente falando, eu tenho 3 falanges em cada
do segundo ao quinto dedo, 2 falanges no primeiro, um osso sesamoide. O total são 27 ossos, tá? São 27. Estrutura anatômica, inclusive, aqui, ó, os espaços articulares. Então, eu vou ter espaço articular do meu metacarpo para os meus carpos, aqui, e também dos meus metacarpos para as falanges, tanto aqui quanto aqui. A ideia é que você tenha qualidade o suficiente nessa imagem, justamente para você poder visualizar qualquer tipo de anomalia, tá bom? Evidentemente que, além disso, eu tenho os raios-x digital, aquela imagem que nós vimos foi de um raio-x convencional. No raio-x digital, eu tenho várias formas de poder equalizar essa imagem. Tem um limite lá, evidentemente, né, de erro, mas eu consigo equalizar essa imagem com muito mais qualidade. Aqui eu tenho uma reconstrução 3D em tomografia computadorizada, então eu tenho aqui um corte coronal, um corte sagital e um corte axial. E o computador me dá essa possibilidade de fazer a reconstrução da imagem. No raio-x convencional, a maioria dos equipamentos, na verdade, não te dá essa opção de você reconstruir a imagem em 3 dimensões, mas a qualidade da imagem é muito melhor do que o raio-x convencional que nós vimos anteriormente. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu deixei mais uma frase aqui. Podemos julgar o coração de um homem pela forma como ele trata os animais. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima videoaula e deixe o like, faça sua inscrição no canal. Nós estamos nos esforçando para poder melhorar a qualidade para vocês, para que você possa finalmente conquistar essa área que tem crescido muito no mercado de trabalho, que é a radiologia médica, ou tecnologia em radiologia, ou curso técnico em radiologia. Seja bem-vindo e deixe seu like. Até mais!